Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 493. Estou aqui com Ana Freitas. E aí, Ana, tudo bem? Tudo bem, Carlinhos, e você? Tudo certo. De volta aqui no Braincast, Ju Nascimento. E aí, Ju, como é que é? Conta pra nossa audiência aí. Quem é você? Quem não te ouviu antes aqui no Braincast, se apresenta. Oi, gente, prazer estar aqui com vocês, conhecendo Sarina e Ana. Merigo já é conhecido, velho, né? Eu hoje, estou diretora-geral da FCB6, que é uma operação de comunicação conversacional de um grupo de publicidade. Mas eu tô aqui mesmo porque eu sou uma curiosa e acho que já uma adicta no SXSW. Faz 12 anos que eu vou lá para aquela terrinha todo ano. 12 anos só interrompidos pela pandemia, né? E toda vez que eu vou para lá, ele me tira do lugar e eu volto meio troncha, assim, meio, sabe, chacoalhada, mas sempre melhor. Então eu sigo indo. Muito bem, muito bem. E Sarina Sena, primeira vez aqui no Braincast. Se apresenta aí, Sarina, para nossa audiência. Oi, gente, um prazer estar aqui. Meu nome é Sarina, eu sou jornalista de formação, trabalho com cinema, com figurino e também como a Ju sou uma curiosa, adoro me apresentar também como uma curiosa e uma pesquisadora independente de tendências, mais ou menos por aí. Ah, muito bem. Olha só, então só gente aqui gabaritada que esteve lá no SXSW nesse ano de 2023. Você pode conferir a nossa cobertura do festival, que a gente sempre, como a Ju lembrou, né? Fora a pandemia que interrompeu, né, a nossa sequência, o nosso combo, foi o combo breaker aí da nossa cobertura de SXSW. Estivemos lá durante vários anos, cobrindo o festival, que, assim, não é exagero chamar do maior festival de inovação, tecnologia e cultura do mundo, né, que acontece em Austin, lá no Texas, todos os anos, no mês de março. Lá no b9.com.br/SXSW, você pode acompanhar. Tivemos vários colaboradores, incluindo a Juliana Nascimento, que desde que a conheci numa fila da Starbucks lá em Austin, e era o meu primeiro ano, eu era um menino inocente no Texas. Um bebê? Aí, um bebê, nunca tinha feito nada, tava lá perdido. O que eu vou fazer nesse lugar? Ela chegou assim e falou, vem cá, vou contar pra vocês como é que funciona esse negócio aqui. Você vai fazer assim, você vai lá, aqui você descansa, você não faz nada, tá? Assim você monta a sua agenda, assim você não monta. Então foi bastante valioso pra gente começar no B9 essa cobertura, e a Ju colabora com a gente também todos os anos, tem vários textos dela lá no b9.com.br/SXSW. E aqui nesse Braincast, como a gente sempre faz depois que volta, né, dessa tour aí por Austin, a gente vai contar um pouquinho de quais foram os destaques dessa edição, né, de 2023 do evento, quais, digamos, podemos chamar as tendências que a gente apurou lá nesses quase 10 dias de SXSW, ou que não foi destaque, né? Enfim, acho que vale dizer que essa é a primeira edição do evento que acontece de forma full power, né, depois da pandemia. Eu lembro que em 2020 a gente aqui no B9 tava com a mala no corredor para embarcar, e aí a pandemia tava ali, e aí tava, será que vai ser cancelado? Será que vai ter? Será que não vai? Todo mundo meio que queria ir, mas ao mesmo tempo também tava com medo, a galera torcendo pra organização do evento tomar uma decisão logo, né? E aí foi cancelado, em 2020 não teve, 2021 foi de maneira online, e no ano passado, 2022, foi um formato híbrido, e agora em 2023, né, realmente, como eu falei, evento completamente do jeito que era feito antes, né? Então, voltamos lá para Austin, vamos contar um pouquinho para vocês aqui, nossa audiência, certo? Certo. Mas antes... Para tudo.
antes do mais antes, tem um recadinho especial. Eu, Bia Fioroto, Luiz Gino e Carlos Merigo estaremos na Rio 2C 2023, lá no Rio de Janeiro, com mais um Braincast ao vivo. O maior evento de criatividade da América Latina abriu de novo as portas pra gente gravar um episódio especial com um convidado, com todo mundo junto, é pra ninguém botar defeito. Vai ser no dia 16 de abril, então já entra lá em rio2c.com e garante seu ingresso pra assistir a gravação, tirar foto, pedir momento Faustão e tudo mais, tá? A gente te espera lá. Vai daí, Merigo! Muito bem, mas antes, recadinhos rápidos aqui. Siga o Braincast nas redes sociais, @BraincastPod. Estamos no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Quai, tudo quanto é lugar que você imaginar, o Braincast tá lá. Inclusive, eu vi um ouvinte no Twitter falando assim, nossa, nem sabia que vocês estavam no Twitter, seguindo agora mesmo. E é o que eu sempre falo, só uma pequena fração da nossa audiência nos segue nas redes sociais. Né? Então, quem não segue a gente, tá perdendo os cortes maravilhosos do podcast que a gente faz lá nas redes, no Instagram, no TikTok, no Quai. Tem cortes em vídeo, quando a gente grava em vídeo, então tem que seguir para não perder nada, tá? E último recadinho, torne-se assinante do Braincast acessando o URL b9.com.br/assine. Por quê? Só benefícios, né, Ana Freitas? Você pode ouvir... Só benefícios. Braincast secreto. Depois eu vou gravar com a Ana um Braincast secreto, onde ela vai contar as desventuras em série dela lá em Austin, que aqui nesse programa estão censuradas, mas no Braincast secreto vai rolar. Porra, Carlos, você vai me fazer reviver a humilhação. Claro, é secreto. O secreto, quem é o nosso ouvinte secreto pode ouvir o Braincast secreto, tá? Então só assinante que ouve. Tá bom. E faz parte da Brancasteria Gourmet, que é o nosso grupo lá no Telegram. E quero dizer que a gente vai ter um encontro da Brancasteria agora no começo de abril. Então, se você assinar agora, você já vai ter todas as informações para se encontrar com a gente e outros ouvintes do Braincast. Vai rolar aqui em São Paulo, tá? Então, fique ligado. b9.com.br/assine, certo? Boa. Muito bem. Então é isso. Vamos pra pauta? Pauta! Muito bem, olha, gente, para começar, eu queria saber o que levou vocês ao SXSW pela primeira vez, como a Ju falou, faz 12 anos que ela fundou a cidade lá do... Tinha nada, era só mato lá naquele lugar e ela já ia. Então, quero ouvir de vocês todas qual que foi, o que chamou, o que deu aquele estalo, falou, não, eu preciso ir, né, eu vou. Vou ser mal educado e vou começar falando que assim, eu acompanhava o SXSW só online, no B9, cobrindo algumas coisas que saíam, né, porque eu sabia que existia, que era importante. O Cris Dias, que vocês conhecem aqui do Braincast, já ia há alguns anos pra lá, mas eu nunca tinha me falado, não vou, sei lá, tudo bem, não tenho necessidade, eu cubro mais de publicidade e marketing, eu vou pra Cannes, né, era mais essa visão que eu tinha. Mas o SX começou cada vez mais, esse mundo das Big Techs que virou hoje, a gente começou a ver surgir muito ali, essas empresas lançando coisas, lembro do Twitter, né, que foi lançado lá, e aí no ano que eu noticiei no B9 que o Twitter tinha sido lançado no SXSW, eu falei, puta, não tem mais como, né? Acho que no ano que vem eu preciso ir, porque tá ficando difícil fugir do que acontece nesse evento, tá ficando cada vez mais relevante. Então, foi esse estalo que me levou até Austin. Queria ouvir de vocês. Ju, começa aí você, conta aí pra gente. Cara, quem me levou pra SXSW da primeira vez foi uma ex-chefe, que virou amiga. O nome dela é Patrícia Marinho. Alô, Pati, é você a culpada mesmo. A Patrícia foi pela primeira vez, eu acho que em 2010, que pelas minhas contas, a minha primeira vez, perdi minha virgindade de SXSW em 2011, né? E a Patrícia voltou, a gente trabalhava, né, juntas ali na FCB, e voltou falando, nossa, eu fui a um evento e eu fiquei zonza. Porque era né? A gente ia... eu trabalhei muito tempo com CRM, então tinha um evento que chamava DMA, que era, né, o Congresso de Marketing Direto. Tinha o 4As, que era um evento gringo de publicidade. Mas tudo muito nessa caixa da publicidade, né? Ele já estava começando a sair da caixa um pouco, mas ela voltou do SX
tipo doida, assim, super, né, animada, cheia de coisa na cabeça. E aí ela virou e falou, ano que vem, tu vai comigo. E aí aquela coisa, né, ninguém conhecia o evento. Ela foi na primeira vez, né, apostando na pessoa física. Eu fui na primeira vez apostando na pessoa física. Então, dividi o quarto com ela viabilizou a minha ida, de certa maneira, né? Na época, comprei o badge, comprei a passagem e fui. E quando eu cheguei lá, eu fiz, gente, como é que eu não sabia que isso aqui existia? Porque era um tempo que o SX era, e a gente volta para isso depois, muito puro. Eu acho que era um tempo em que a gente também estava vivendo um salto quântico, assim, no uso da tecnologia. Então, os meus primeiros 4, 5 anos de SX foram brutos, assim. Eu voltava dele realmente estraçalhada. E aí, viciei. Ô, Merigo, você acha que vale dar um contexto para quem, de repente, nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas não sabe exatamente do que é? Porque Isso é uma coisa boa, Ana. Isso é uma coisa boa. Porque a gente faz cobertura do SX aqui durante vários anos, no B9. Quase todo ano tem Braincast sobre a SXSW, mas ainda rola muito da nossa audiência. Às vezes, quando a gente fala, estaremos lá, acompanha, alguém fala, o que é SXSW, né? O que é isso? Eu vou tentar resgatar a maneira como eu tenho... Como eu fiz o pitch lá na Quid, né? Na organização que eu trabalho, pra gente poder estar lá e dividir isso com a equipe. Mas eu já vou colocar no meio a história de da primeira vez que eu fui e tal. Mas o South by Southwest é um festival que começou, se não me engano, mais de 20 anos, mas como um festival de música. E ele acabou indo para um lugar que é um festival, que se tornou um festival de inovação e debates, tipo, meio de futuro em um monte de área de conhecimento. Então tem um aprofundamento as convergências principais estão nas áreas de comunicação e tecnologia com os outros campos, mas esses outros campos são, né, saúde, arquitetura, urbanismo, qualquer outro tipo de desenvolvimento tecnológico. Ciência, né? Você, nos últimos anos, tem até toda uma trilha sobre cannabis, né? Que não existia música, antes, né? Música, como... cinema, trilha sobre cannabis, Isso, começou trilha sobre psicodélico. Então é mais ou menos... O festival vai se moldando para apontar para onde o mundo tá indo. Não importa, né, quais sejam as áreas de conhecimento. Uhum. E aí é um festival que tem painéis, palestras, workshops, né? É uma parte mais de conferência, mais para você ir, ver o conteúdo, ver as pessoas debatendo. Tem uma parte do festival que é festival de música, tem uma parte do festival que é festival de cinema, tem premiação, tem expo, então, tipo, de empresas e outras entidades e organizações irem lá, exporem seus produtos, exporem suas ideias. E tudo isso acontece ao longo de uns 10 dias na cidade inteira de Austin, né? Fica no Texas. E Austin é uma cidade que o Texas é um estado bastante conservador e Austin é uma cidade que não é conservadora, uma cidade que destoa. E também muito pela construção cultural do próprio festival ali. A primeira vez que eu fui foi em 2018. Acho que um pouco aí como a Ju foi um bem bolado. Eu trabalhava numa agência, mas essa agência não tinha... Eles não toparam bancar tudo. Eles bancaram a minha passagem, eu banquei a hospedagem, que é muito cara, porque, né, um festival e tal. Uhum. E eu era colaboradora e fazia uns freelas de planejamento estratégico pro Quebrando o Tabu, e o Quebrando o Tabu se credenciou como imprensa e me deu badge. Então eu fui com badge de imprensa do Quebrando o Tabu, então eu fiz um bem bolado, assim, né? Peguei lá um pouco de cada lugar e fui. E em 2018, eu fui bem assim, né? Acho que, tem toda uma inteligência de como aproveitar o festival, saca? De como você, de fato, usa aquilo. Porque a gente tá falando de um contexto em que você entra na agenda e você tem 200, 300 eventos por dia. Uhum. Como é que você escolhe onde você vai estar? Como é que você entende, tipo, como é que você mapeia? Eu quero estar nesse, mas se essas coisas estiverem acontecendo muito distantes uma da outra, você não consegue ir também. E eu não sabia disso, ninguém me falou. Eu não tinha... O Merigo deu a sorte de ter encontrado a Ju pra poder fazer essa apresentação, e eu não tive isso. Então eu aprendi na marra. Aprendi na marra, sofrendo muito, não chegando em nenhum painel, ficando ansiosa porque eu tava lá, não conseguia ver as coisas, e aí ia nos painéis, pegava fila, não entrava em nada, aí acabava na Expo, vendo E assim, no final, mesmo assim, foi muito interessante, porque os painéis que eu vi foram painéis que tiveram coisas que me despertaram inspirações para o campo que eu trabalhava, né? De comunicação, de data insights, para a campanha de publicidade.
E na Expo eu conheci um monte de ferramenta que algumas eu cheguei a voltar a usar no meu trabalho. Tipo, de soluções que eu precisava, tecnológicas, para a operação que eu conduzia. E voltei agora Agora, 23, né? Estamos? Sei, tô confirmando só o ano. Por enquanto é isso aí. 22 no mês 28, né? Também pode ser. Isso. Voltei agora como Quid, né? E agora já entendendo como navegar o festival, então aproveitei muito mais, e muito mais painel, entendi muito mais como era de fato, como eu podia aproveitar isso melhor e tal. E na intenção real de ir lá e ver nas áreas de conhecimento que a gente atua aqui na Quid, né, que são as convergências entre mobilização para causas, tecnologia, comunicação, publicidade, quais eram as discussões, quais eram os possíveis insights, quais eram as soluções. Então essa é acho que misturando o panorama do festival com a minha presença nele, é isso. E agora a Sarina conta para nós. Isso aí, Sarina, manda ver. Então, essa foi minha primeira vez no SXSW, senti um pouco aí desse, meu Deus, onde estou fazendo? Aterrando, demorei um pouquinho para aterrar, mas era assim um sonho que eu tinha de ir pro festival. Para quem estuda tendências, o festival é assim o evento máximo disso aí, de toda a convergência do que é novidade, do que é tendência. E eu venho do cinema também, então tem mais uma área de interesse minha também dentro do festival. E vim há alguns anos já sonhando com isso. Esse ano deu certo, mas assim foi numa escalada muito louca também, que não tive esse tempo necessário para me planejar e ter essa organização que é necessária. Então, assim, já tocaram aí nesse ponto, então acho que merecia depois um SXSW para a primeira viagem, o que devemos fazer. Porque, assim, muita coisa aprendi na marra. Mas foi super bacana, é uma experiência realmente fantástica. Não só pelo evento em si, mas pelas pessoas que a gente vai trombando no meio do caminho, vai conhecendo. A Ana, inclusive, conheci lá já desde o aeroporto, a gente rindo lá na fila da polícia. Mas, enfim, a gente volta com boas histórias. Rimos muito, fomos presos. Não, tô brincando. Não, menos isso, pelo amor de Deus. Mas, enfim. Então, muita coisa bacana acontece ao mesmo tempo, e essa energia louca de muita coisa. O que é que eu vou ver agora? Não vou conseguir, mas tem o meu plano B. Mas, enfim, a gente volta assim com gostinho de ufa, que bom que terminou, mas ano que vem eu quero ir de novo. É sempre isso, né? A gente tem gravado aqui há alguns anos falando do SXSW. Obviamente a gente sempre traz os nossos destaques. Eu vou perguntar para vocês destaques de eventos e tudo mais, do que vocês viram lá. Mas tem sempre esse ponto de que o festival a cada ano ele tá cada vez não maior de tamanho, digamos assim, que talvez até esteja, mas ele tá mais amplo no sentido de temas, de empresas e de pessoas que estão indo para o evento, né? A gente teve nesse ano de 2023 um recorde de brasileiros, né, indo. Não foi um recorde de público, pelo que eu ouvi dizer, foi um público ainda menor do que 2019, né? Obviamente maior do que 2021 e 2022, mas ainda não foi o tanto que teve em 2019, mas o brasileiro foi pra caramba, né? Então, até quando eu vejo algumas pessoas falando assim, cara, agora tá mainstream, né? Agora tá todos os brasileiros aqui, as agências, os anunciantes, as empresas estão aqui. Fala assim, não, é claro que a gente tá há anos, né, falando de como é legal o festival, de como é importante, de como é relevante, de como ele traz bons insights. É óbvio que as pessoas vão vir. Acho que esse é um dos objetivos, né? Com que mais pessoas conheçam e saibam o que é o SXSW e consigam e possam, se não podem viajar e acompanhar de lá, porque, como a Ana lembrou, é um custo alto, né, de passagem, de hospedagem, ainda mais com o dólar de hoje, mas que possa estar antenado mesmo aqui do Brasil, não só o B9, outros grandes veículos cobrem o SXSW aqui pro Brasil, mas saber o que acontece lá, porque acho que são temas, são discussões importantes que são que tem a ver com o presente e com o futuro, né? E aí, falando sobre esse ponto do futuro, o meu gancho é justamente esse. Se vocês... a Sarina disse que foi o primeiro ano, mas você tem... A Ana já foi antes, a Ju também. Se o festival continua refletindo
essa questão do futuro, né? Essas reflexões do futuro, isso continua sendo verdade, né? Continua, esses insights, essas tendências continuam sendo reais, ou a gente tem cada vez mais ali alguns temas que a gente já tem visto em alguns lugares. Eu sei que isso também depende muito da agenda que você faz, que você constrói. Você vai ter você vai conversar com 200 pessoas, essas 200 pessoas, cada um vai ter um festival diferente, porque é isso que é o SXSW, é isso que ele permite. Mas no cômputo geral, dá pra gente dizer, Ju, que ele continua apontando pro futuro? Eu acho muito, assim. Eu confesso que esse ano eu tava até com uma expectativa baixa, né? Porque é isso, eu acho que... primeiro, como veterana de lá, né? Você começa a perceber algumas recorrências, algumas repetições. Tem palestrantes que se repetem pelo sucesso. Tem palestrantes que são meio palestrantes profissionais. E aí você vê uma vez e descobre que quando você vê da segunda, não é tão legal, né? Verdade. Mas eu acho, Merigo, que o que a gente viu esse ano é um novo salto quântico no uso de tecnologia, sabe? Essa história, né, que a Amy Webb chamou de AI osmose, né, que é meio a osmose da inteligência artificial, para mim, quando a gente junta com tecnologia de sensores, quando a gente junta com tecnologia de reconhecimento, a gente começa a ver um futuro que é aquele futuro que a gente via no cinema, né? Eu já falei isso aqui, eu acho que Hollywood inspira a ciência e a ciência inspira Hollywood. Mas ouvindo as pessoas falarem no festival esse ano, eu me senti muitas vezes dentro de Minority Report, dentro de Blade Runner 2049, dentro de Black Mirror, né? E a gente começa a ver já algumas aplicações do futuro, né? Então, eu estava conversando com o marido dessa amiga que me levou lá pela primeira vez e ele me contou que quando ele chegou na fila da polícia, o policial olhou para ele e falou: "Oi, Luiz, tudo bem?" Ele não tinha entregue passaporte, ele não tinha falado o próprio nome. E aí, o policial, que era um dos bem-humorados, virou para ele e falou: "Você não lembra de mim?" E aí, ele entendeu o que estava acontecendo, né? Alguma tecnologia de reconhecimento facial havia reconhecido ele, identificado ele e já colocado para aquele operador ele na tela do computador do carro, né? Então, assim, o futuro, para mim, ele não só a gente está ouvindo falar dele lá, mas a gente está vendo ele acontecer enquanto está lá, né? E o que eu acho que é bastante... eu diria assim, assustador, é o que a gente vai fazer com essa tecnologia, né? Que é um pouco algo que eu falei na minha última cobertura para o SX e que eu vi de novo lá, né? Aquela música Depende de Nós nunca foi tão, né, verdadeira e tão relevante como agora. Porque quando você olha para essa tecnologia toda e você olha para os espaços bons em que ela tem sido usada, né? E quando eu falo de tecnologia, gente, tecnologia, para mim, a ciência já é tecnologia, né? Assim, já tá tudo enroscado. Então, eu fui ver uma palestra de 3 caras paraplégicos que tinham implantes no cérebro. Então, tava lá no palco 3 caras de cadeira de roda, aquelas cadeiras de roda motorizadas, né? Os 3 não mexem do pescoço para baixo. Um deles, inclusive, tem dificuldade de falar. Eles são tetraplégicos, então, né? Tipo, quando é tudo... Só mexem do pescoço para cima. Tá. Todos eles são parte de um estudo clínico de um laboratório, que agora eu esqueci o nome, que instalou implantes neurais neles. Então, um deles estava com uma boina, ele tirou a boina, ele tinha 4 cucurutos na cabeça, assim. Caramba. A interface ainda é uma interface meio tosca. Porque nesses cucurutos, eles chegam a um hospital e aí eles mostraram um vídeo. O hospital conecta cabos, igual a gente conecta cabo de impressora. Bem parecido. E a partir do momento que eles estão conectados aos computadores, eles conseguem mexer cursores de computador com o cérebro, sem mexer a mão. Então, eles mostraram pra gente vídeos de um dos caras jogando Guitar Hero. Veja, ele joga Guitar Hero com o cérebro. O outro cara editando imagem no Photoshop. Cara, se isso não é o futuro, o que é? É o futuro aplicado, né?
muito maluco. Então, assim, a gente tá vendo a comunicação telepática, gente. Tá aí, entendeu? Na frente da gente. Tá acontecendo, né? Sim, então, para mim, sim, Merigo, é um lugar em que o futuro ainda tá muito na frente. Eu acho que a gente ainda vê o futuro lá por uma janela de uns 20 anos. Mas é bem o que você falou, depende muito da agenda que você faz. Isso, né? Eu acho que assim, a sensação que eu fiquei no festival é que nas trilhas as trilhas relacionadas à tecnologia e saúde, tecnologia e bem-estar, interface humano-máquina, a gente... Ali eu via coisas que estão muito na frente, que estão apontando mesmo para o futuro. Coisas que não têm uma aplicação para o público geral ainda, né? Mas que são perspectivas próximas e muito interessantes para o que pode vir. Que a gente não tem tanta clareza de como isso vai transformar o mundo, mas claramente é muito transformador. Que para mim são os lugares onde tem mais vanguarda comparado com onde a gente está aqui no Brasil. Né? As trilhas que estão conectadas aí com tecnologia e interface de corpo humano, assim. E aí, só que o meu festival foi focado em trilhas de áreas de conhecimento que eu já me relaciono, já sou especialista, de certa forma. É verdade, só um ponto, Ana. Eu lembro que eu encontrei você, cada vez que eu te encontrava lá, falava, eu vou em tal coisa. Aí você falava, eu vou em tal. Eu nem sabia que isso estava rolando. Você tá fazendo um evento completamente diferente do meu, porque eu nem sabia que tinha isso, né? Continua aí, desculpa. Então, assim, o meu festival foi focado em trilhas relacionadas à inteligência artificial, principalmente para produção de conteúdo, em trilhas relacionadas à participação cívica, então discussão sobre regulação de plataforma, né? Essas coisas são todas conectadas, né? Discussões sobre o contexto político e como que isso se traduz nas redes. E aí o que eu notei nesses painéis é que... E painéis sobre comunicação, sobre né, campanha, publicidade, e nessas trilhas, uma coisa que eu acho que é interessante de notar é que, assim, o Brasil é um país que tem uma tradição forte no campo da comunicação, na publicidade, né? E eu sou uma pessoa eu sou uma nerd, assim, eu me mantenho muito atualizada, eu leio de maneira aprofundada sobre as coisas que me interessam todos os dias. Nesses painéis, eu não vi nada que me surpreendesse, porque o que eu tava esperando, e isso que é importante, o que eu tava esperando era aqueles futuros que eles estavam discutindo ali não eram futuros. Coisas que já estão acontecendo, e eu esperava uma visão de aplicação mais pro hoje. Tipo, beleza, a gente já tá vendo que a gente já tá dando passos, e já estamos nesses lugares em muita medida, e eu quero entender como é que eu aplico isso na prática pros dilemas que eu tô vivendo, quais são as inspirações para as discussões que eu já tô tendo, as soluções diferentes. E nesses casos, eu percebi que isso não é um demérito do festival, tá? Eu percebi que a gente, no contexto Brasil, da galera que olha para essas coisas, para tendência, para tecnologia, para discussão sobre tecnologia na mobilização cívica, regulação de plataforma, a gente não tá atrás, não. A gente faz uma discussão ali de igual para igual. Tem um campo de atuação que eu acho muito importante falar, porque tem muita gente que trabalha com comunicação e publicidade que ouve o Braincast, que é o campo da influência. Então, trabalho de marketing de influência é um campo que lá, claramente, tá atrás do que o Brasil faz. Tá? Eu tô bem convencida e tendo conversado com pessoas... com um monte de profissionais, tanto influenciadores quanto gente de agência de influência. Tudo que a gente viu lá aponta para um lugar que, assim, os Estados Unidos não é um mercado tão maduro quanto a gente em influência. Inclusive, seria interessante que o South by trouxesse mais brasileiros para falar lá, porque a gente tem um olhar que é muito mais profissional, um olhar que, além de profissionalizar o contratante, profissionalizar o influenciador, um mercado que é mais amplo. A gente também olha mais para dados. Então, assim, nesse lugar eu acho que é uma troca interessante. E aí a sensação que eu fiquei é que nas áreas de saúde, de bem-estar, de pensar futuro da perspectiva filosófica, eles estão em discussões mais à frente. Assim. São discussões que enriquecem. Assim. Outra coisa que eu notei também é que eu acho que um lugar que eu não fui tanto e que depois, pro final, eu falei, não, eu acho que faz sentido demais, são os keynotes de gente que, sei lá, grandes nomes, grandes figuras do mercado, pensadores de vários campos. Porque eu fui para um lugar muito prático, do tipo, eu quero ver o painel que discute essa coisa que tem no meu trabalho, legal. Mas quando eu percebi que eu estava em trilhas de coisas que eu não estava, de fato, trazendo soluções novas, a gente estava, né, no mesmo lugar de debate, eu percebi que talvez fizesse mais sentido ouvir o que o CEO da Patagônia tinha a dizer, entendeu? O que esse cara tinha a dizer, porque às vezes a história desse cara pode ter um monte de coisa que ele fala um monte de coisa que eu falo legal, mas tem uma coisa que ele fez que dá uma inspiração para alguma solução de trabalho, alguma coisa de como a gente faz a gestão do negócio. Tem também um outro lugar que eu acho que o South by agrega pra caramba e tá muito na frente, que é as conversas sobre cultura de gestão.
Tipo, tem muito painel, muito workshop, muita discussão, muita reflexão sobre como fazer a gestão de pessoas numa empresa, como construir cultura e os temas que tangem isso. Eu acho que lá eles estão mais maduros com relação a isso, e que a gente bebe muito dali também. Aí a tua pergunta foi se tá apontado pro futuro. Eu acho que sim. E eu acho que a real é que tem um lugar de futuro que é de um futuro que já tá acontecendo agora, e de dilemas e dificuldades desse futuro, que foi o que a Ju falou, que lá as discussões, tá todo mundo tentando achar resposta de como lidar. E não é como se algumas respostas, tipo, não é como se eles tivessem as respostas. Não é como se a gente fosse, nossa, grandes tretas do AI. Vamos lá, porque essa galera já não tá. Eles também estão discutindo quais são os caminhos. Saca? Então, acho que eu vi o South by nesses dois lugares, tá? Um lugar de refletir sobre o futuro que já tá acontecendo e esses dilemas, e entender que tá todo mundo junto, tentando achar soluções para esses dilemas que são colocados, que são os dilemas que a tecnologia, esse avanço exponencial da tecnologia traz, e também um lugar de futuro de interface homem-máquina, tal, que tá mais distante. E, por fim, quando eu embarquei no meu voo pro Brasil, uma coisa que nunca tinha visto, conecta com essa história que a Ju trouxe, eu não precisei mostrar meu cartão de embarque. Eu nunca tirei uma foto, assim, eu mandei a minha foto do meu passaporte pra United, né, fiz um cadastro lá pré-voo, pra United Airlines, foi a companhia aérea que eu voei, mas eu não precisei mostrar meu cartão de embarque. Eu cheguei na frente de uma máquina, o moço falou, fica aqui na frente da máquina. Ele leu minha cara e falou, pode entrar, Ana Paula. Ele leu minha cara pra tirar meu passaporte, quer uma foto, gente. Quer uma foto que quando as pessoas vêm no aeroporto, uma moça já falou assim pra mim, nossa, você tá diferente, né? É você mesmo, mudou bastante, tá melhor, ainda bem. Eu tinha cabelo comprido, meu rosto tinha outro formato, assim, era completamente diferente. Então essa é a foto que a United tem, minha, e a inteligência artificial reconheceu, eu entrei no voo, não precisei mostrar bilhete de embarque. E aí isso também me pegou, freita. E ninguém te pediu permissão, né, Ana? Isso simplesmente aconteceu. Ninguém falou, não teve. Posso usar? Certamente teve isso, um grande termo de uso que eu não li e que concordo. Isso, tá. Em algum momento. A hora que você clicou OK, tava tudo aceito. Muito bem. Sarina, conta pra gente aí qual foi o festival que só você viu. Então, essa questão do ninguém pediu permissão, acho que vai bem no caminho que foi o festival que eu vi, que eu achei bacana de ver. E, assim, discussões tecnológicas, a gente tinha várias lá, obviamente, falando de tecnologias do futuro, mas o que eu achei mais interessante foi realmente trazer essa discussão humana para dentro da tecnologia. Isso. O que é que isso vai agregar realmente para a gente como humanidade? Como trazer isso aqui para incluir mais pessoas na conversa, para trazer, como a Ju mesmo falou, desses 3 rapazes que estão ali vivendo uma vida, vamos, entre aspas, normal por causa da tecnologia. Então, acho que esse foi o ponto mais interessante que eu vi. Inclusive, teve uma palestra que era Meta Washing, que era exatamente tirando esse oba-oba do metaverso e trazendo o que é que a gente pode trazer realmente, de fato, de bom para a humanidade, o que é que a gente pode trazer as pessoas para a conversa, o que é que a gente pode trazer de inclusão, e também o debate ético no meio disso aí tudo, né? No meio de todas essas ferramentas tecnológicas, como é que a gente não foge da ética, se a gente tem a permissão de usar a foto da Ana para liberar a entrada dela no país, enfim. Então, esse foi o lado do festival que eu achei mais bacana, passando assim a cabo de todas as tecnologias, óbvio que tinha muito, mas eu achei esse debate muito interessante de entender de como trazer essa humanidade. Acho que até a palestra de abertura trouxe muito isso. Desculpa, eu não vou lembrar do nome do rapaz, do moço lá do turbante, mas aquela palestra eu não estava esperando, foi uma grande surpresa, foi fantástica. Ele trazendo essa questão de repensar o outro, repensar a gente dentro do outro. Então, eu não vou nem saber explicar, mas, pelo amor de Deus, quem tiver o nome dele, fala aí, por favor, para as pessoas procurarem essa palestra, porque eu acho que foi incrível. Ele se chama Simranjit Singh. Ele é um guru Sikh, né? Que é uma religião. Não quero falar bobagem aqui, gente, mas eu entendi que é uma religião hindu, né? E ele realmente, a palestra dele já me fez tipo encher os olhos d'água na primeira, assim, né? Já começou assim. Foi muito bacana. E a do José Andrés, que é o chefe espanhol, verdade, que também foi maravilhosa. Então, assim, essas palestras que traziam mais humanidade realmente foram as que mais me tocaram. E a do José Andrés, ele para quem não conhece, ele tem um trabalho de levar alimentos em regiões de conflito, de desastres. E ele explica que muito mais do que alimento, as pessoas precisam realmente serem ouvidas, serem acolhidas,
terem suas histórias contadas e acharem significados dentro daquilo tudo, dentro daquele tumulto. Então, que não é só alimentar o corpo, é alimentar a alma. Então, acho que essas 2 palestras me marcaram profundamente dentro do evento e que eu acho que é muito importante a gente manter esse foco como design web também, da gente estar falando de tecnologia, sim, mas de que forma essa tecnologia realmente traz mais humanidade para a gente, traz inclusão, traz diversidade e sem esquecer do debate ético. Então, esses foram os pontos que, assim, para mim, mais se destacaram dentro do festival. Você trouxe um ponto, Sarina, que eu acho que eu vi... eu senti que foi um pouco uma toada geral do evento, porque... De novo, né? Como eu falei no começo, a gente tem uma primeira edição do SXSW depois de 3 anos de pandemia, onde o evento foi muito, né, reduzido. Teve um ano que nem existiu, teve crise. Inclusive, o SXSW foi vendido, né, para a empresa que é dona da Rolling Stone. Eu nem lembro o nome, porque também, imagina, todo um festival montado, eles precisam cancelar. Então, a quantidade de dinheiro que foi perdido ali. E a gente tem uma primeira edição do festival que acontece depois dessa pandemia e de qual foi o impacto que isso teve na gente, né, como humanidade, né, de como que isso influenciou, como que a pandemia da Covid influenciou tantas indústrias que estão presentes lá, mas influenciou também como a gente enxerga essas coisas. Então, eu percebo que esse ano teve uma discussão humana muito grande, né? A gente teve anos que eu fui no SXSW que era muito baseado na tecnologia, né, por si só, né? Até quando a gente teve acho que a última que eu fui, que foi 2019, um dos grandes pontos era sobre a regulação das big techs, né, sobre a regulação das mídias sociais, de como que a gente ia fazer para preservar a privacidade, enfim, mas ainda era muito uma discussão técnica, né? Eu acho que esse ano eu vi esse lado humano. Talvez a Ju possa me desmentir aí de anos anteriores, mas eu acho que isso estava presente em tudo, né? A gente teve, obviamente, a inteligência artificial dominou as discussões, ela estava em tudo, ela entrava de alguma maneira, porque era o tema quente ali do momento. A gente está vendo isso acontecer agora, até eu acho que foi a Ana que falou, né? A Ju também falou isso, que a gente antes tinha muito uma visão de futuro. Isso vai acontecer daqui 5 anos, 10 anos. Esse ano, inteligência artificial, tava todo mundo usando já. Você podia entrar na hora e testar coisas, né? Mas esse lado de discutir como que isso impacta a gente como ser humano e de que uso que a gente vai fazer dessas tecnologias, eu acho que estava muito latente, né? Porque a gente veio de pandemia, a gente tem crises globais, né? A gente tem fome no mundo, guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então a gente tem muita coisa acontecendo que faz com que talvez, né, leve todos os debates um pouco para esse lado, né? Não sei se foi uma impressão minha ou se vocês também perceberam isso. Eu acho, amigo, que é cíclico também o aparecimento desse debate, né? E eu diria para você que eu acho que esse talvez seja o terceiro ponto alto que eu vejo da discussão tecnologia com humanidade, né? O primeiro, para mim, que eu acho que ainda é o SXSW mais impactante a que eu fui, eu acho que foi o de 2014, em que a gente estava saindo da Primavera Árabe. Então, o Eric Schmidt do Google foi lá falar que os smartphones eram as novas armas, porque tudo aquilo foi organizado com tecnologia, né? E a gente teve, no festival, falando do exílio, o Julian Assange e o Edward Snowden. Sim, foi esse ano. E eles estavam falando sobre o capitalismo de vigilância, né? Sobre como, obviamente, por uma lente institucional, uma lente política, vamos dizer assim, mas eles já estavam trazendo ali um primeiro impacto da tecnologia na humanidade. Eu vi isso de novo ano passado, porque eu comecei a ver um movimento grande, e a gente já viu vários denunciadores, a palavra em inglês é mais bonita, né? Whistleblowers, passarem pelo palco do SX. Mas nos últimos 2 anos, eu particularmente senti, e talvez porque eu tenha aberto muito o meu olhar para isso, uma presença maior
e falando de coisas mais relacionadas, né, ao caráter de quem usa a tecnologia. Então, a Frances Hogan foi falar, né, o Tristan Harris foi falar. O Tristan Harris, ano passado, deu uma palestra, assim, maravilhosa, que ele começou falando uma coisa que eu achei, assim, uma síntese poderosa do que a gente vive hoje. Ele falou que os seres humanos têm emoções paleolíticas, instituições medievais e tecnologia divina. E que enquanto for assim, enquanto a tecnologia estiver muito além da nossa capacidade de controlar as nossas emoções e da capacidade da gente de regulamentar essa bagunça aí, a gente vai ter problema. Eu acho que esse ano esse assunto voltou com muita força, porque junto com o AI vem um monte de conversa sobre a revolução no mundo do trabalho, né? E me assustou muito, eu não sei se a Ana e a Sarina tiveram a mesma impressão, mas eu peguei um dia no meu line-up e fui só ver palestra do que eles chamavam de Workplace Revolution, né? A revolução no lugar de trabalho. E eu fiquei muito assustada porque eu vi as salas vazias, gente. Ninguém estava querendo discutir saúde mental, burnout. Ninguém estava querendo discutir se a tecnologia ia tirar emprego das pessoas. E aquilo me bateu uma tristeza. O meu texto de fechamento da XSW para o B9, a gente estava conversando aqui antes da gente entrar, fala muito sobre essa dicotomia. De um lado, a gente vê um futuro lindo de pessoas voltando a serem humanas, como falou a Sarina, porque tem implantes na cabeça. Mas de outro, todo um lado sombra, que eu vou chamar, né? Que tudo tem luz e sombra. A tecnologia não é diferente, né? Que não está sendo trabalhado pela gente, sabe? Então, assim, isso me chamou muito, muito a atenção. As salas vazias, quando o assunto era gente. Porque o que a Ana falou é verdade, tem muita palestra, muito conteúdo sobre gestão. Uhum. Ainda mais nesse momento que a gente está de trabalho híbrido. Ninguém sabe fazer esse negócio, gente, né? Uhum. De gestão de equipe remota. Eu tô aqui ouvindo a Sarina falar e pensando, putz, eu queria ter ela trabalhando para mim. Ela tá longe de mim. Como é que faz, né? Então, eu acho que tem um monte de discussão que ninguém sabe craquear e que seria tão legal a gente ouvir massivamente. Então, eu acho que sim, tem discussão, é cíclico, vai e volta, né, muito, mas esse ano eu fiquei decepcionada, sabe? Cara, eu fiquei com uma sensação parecida, e aí eu acho que, tipo, olhando um pouco o perfil de quem vai no festival, acho que a gente vê executivos de grandes empresas, né? A gente vê gente de comunicação. Tem muitas pessoas que são pesquisadores de tendências, futurólogos, gente que trabalha em campos de conhecimento que não são o mercado, não são o business, não é o investidor. Mas a maioria das pessoas são, né, que vão lá são executivos de grandes marcas, de grandes empresas, né? Agora, né? Eles, mais nos últimos anos, Sim. eles têm descoberto o evento. A gente teve, inclusive, o Itaú foi um patrocinador esse ano, né? O primeiro patrocinador brasileiro do SXSW foi o Itaú, estava lá com o evento, levou toda uma galera de executivos, então eles têm cada vez mais presentes mesmo. Só que a maioria, é a minha sensação, tá? E eu tô falando isso completamente baseado no Instituto DataAno. Tudo que a gente tá falando é observação pessoal, não tenho dado pra provar o que eu tô falando. Mas a minha observação lá dos painéis e do tipo de coisa que essas pessoas queriam ver o South By, como qualquer coisa, como qualquer produto no sistema que a gente vive, ele se tornou uma coisa que você consome e que, tipo, meio que como se você estivesse jogando um videogame, e aí você ganha uma característica, você sobe de fase para um level específico. E como você tem esse plugin no teu repertório, o teu passe vale mais, né? Você, como empresa, vai vender pro teu cliente que você frequenta esse espaço, isso é legal. Você, como, a própria empresa que é cliente vai vender pro teu chefe que você tá na frente das tendências. Um espaço de networking, que o festival é muito isso também, né? De conhecer outras pessoas. Mas, então, eu acho que tem um grupo muito amplo de pessoas que frequentam o festival que tá muito mais nesse lugar do que no lugar de olhar para essas tecnologias e falar, legal, entendi, agora isso tem implicações. Eu quero discutir as implicações disso para a sociedade. E assim, eu acho que pensando que as trilhas que eu fui estão todas conectadas com temas que tem bastante dilema e bastante problematização, tá? O que eu vi no festival foi essa linha de a humanidade, a tecnologia é uma linha que... E eu acho que essa linha é super necessária, porque ela é o caminho possível, tá ligado? Se você quer inspirar as pessoas pro futuro, o que a gente tem que olhar? A gente fala, cara, focar nas pessoas, senão a gente tá fudido.
Mas essa linha é uma linha que ela é otimista. Eu considero ela otimista, tá? É uma leitura pessoal, mas eu considero ela uma linha otimista. E ela é uma linha que, como ela é pra inspirar, ela também não vai falar, gente, ela não vai pra linha da apocalipse. E mesmo em painéis em que a problematização foi feita com relação, por exemplo, tá? A necessidade de regulação de plataforma, que é um tema difícil, espinhoso pra caramba, ninguém sabe navegar, porque é um tema que quem regula, né? Who watches the watchman? Isso. Como que você faz pra decidir quem decide o que é verdade, o que não é, o que é certo, o que não é? Se você dá esse poder na mão de alguém, ou de um grupo, ou de um board, como que você garante que esse board tem padrões de discussão que são democráticos, que são éticos, que não tem interesses de agendas escusas? É uma treta, gente. Ninguém sabe responder essa questão. E eu vi alguns painéis que foram para um lugar de... Eu assisti um painel específico sobre regulação de plataforma. Era um painel sobre como as plataformas se beneficiam do discurso de ódio. E aí a gente tinha ali ativistas e pessoas que faziam parte das plataformas, dos boards de plataforma, né? Dos boards que regulam esse tipo de conteúdo. E os ativistas, todo mundo muito numa linha, tipo, galera, a gente tá caminhando pra um lugar muito difícil. O discurso todo, não de propósito, não é que eles estavam... Mas quando a discussão ia caminhando, meio que todo mundo percebia que, assim, que não tem muita saída, o que a gente faz? Até que um cara percebeu, né, um dos palestrantes percebeu que tava nesse tom e falou assim, não, mas espera, gente, o cenário não é tão ruim assim. Se eu fosse te falar, tipo, o que você pode fazer como indivíduo, você que tá nessa sala? Aí o cara falou assim, ele falou num tom de, por favor, faz alguma coisa. Ok. Ele falou... Procura uma pauta, uma causa que te interessa, vai e apoia essa causa. Você vai dar dinheiro pra uma organização, você vai fazer alguma coisa, mas faz isso. E aí, acho que essa palestra que eu vi, ela foi num tom que eu achei mais realista, mas que o problema é que no lugar que a gente tá, o realismo, pra visão de sociedade, ele pode ficar um pouco... Ele pode muito ir pra esse lugar de sombra. Especialmente no momento de mundo que a gente tá. Mesma coisa, na palestra do Greg Brockman, que é um dos fundadores do OpenAI, a entrevistadora ela foi muito astuta. Tipo, ela não teve medo de fazer nenhuma pergunta. E o cara escorregou, assim. Ele saiu ali, mas ela fez todas as perguntas que você fez. Ele tava super treinadinho, né? Ele tava super... Ele tava bem mídia treinado. E a entrevistadora é a Laurie Siegel. Ela mandou benzaço. Mas eu acho que eu queria fazer um paralelo. A gente tá falando das coisas que a gente viu no festival, que a gente já viu na vida ali nos Estados Unidos, porque essas coisas não acontecem. Então, tipo, eu tava lá no festival e aí eu fui pegar o avião e reconheceram o meu rosto e eu entrei no avião e ninguém me perguntou nada. Eu tava no festival, fui voltar pra casa, pedi um Uber, veio um Tesla me pegar. Tipo, tinha um motorista dentro do Tesla. Tesla é um carro que ele pode dirigir sem um motorista. Você pode dar ele, né? Você pode ser apenas um espectador. Mas mesmo o Tesla ser com motorista já é uma parada que parece que eu tô num filme do futuro. Assim, eu passei vergonha pra abrir a porta. Porque a porta não é uma maçaneta, é um negócio que você aperta. Aí eu fiquei ali toda esquisita. Aí você entra, tem um computador de bordo gigantesco. E aí, esse computador de bordo, na metade esquerda, ele tem o carro e ele fica mostrando tudo que o carro tem em volta, mapeando isso, né? Não é uma câmera, tá? É uma interface computacional que mostra, tipo, tem uma pessoa, tem carros aqui e tal. Ele já... Enfim, é bem louco. Então, beleza, a gente tá falando no festival de tecnologia, de inteligência artificial, e isso foi um negócio que, beleza, eu fui pra rua pegar um Uber e isso apareceu. Mas a gente também tava falando no festival de inteligência artificial e do uso da tecnologia pra mudar o curso da sociedade, pra atacar a democracia, pra fazer discurso de ódio. E eu também, no último dia, tipo, a gente foi na palestra sobre como as plataformas lucram com ódio, as pessoas estão sendo radicalizadas muito rápido, e não teve nenhum painel sobre como a gente desradicaliza as pessoas, que eu acho que é um tema urgente e de futuro, pra caramba, inclusive. Mas aí eu saí, peguei um Uber, e aí eu peguei uma motorista de Uber que era, assim, completamente comprada. Ela tava completamente indo do buraco do coelho do QAnon. E ela passou os 15 minutos da viagem falando sem parar. Ela tinha todo o contexto, ela era muito... Ela consumiu tudo. Ela tinha o contexto Brasil, ela tinha o contexto Bolsonaro. E a narrativa dela o mundo vai dar um grande salto de distribuição de renda, o Trump, o Bolsonaro e toda essa frente que ela, né, eles não chamam de extrema-direita, vai quebrar com a nova ordem mundial dos grandes milionários que controlam tudo, que também é Hollywood, que também bebe o negócio que mata a criança pra beber a substância que tem no cérebro da criança pra ficar mais jovem, e é pedófilo, e você tem que estocar ouro e prata. Nossa! Essa mulher vive numa realidade paralela que ela realmente e a ideologia de gênero do meu filho na escola tá tentando ser convencido que ser branco é errado. Todas as coisas que acontecem aqui, igualzinho. É outra realidade, ela tem uma lente. Ela usa um óculos de realidade, que não é o mesmo que o meu. E tudo isso foi construído porque a gente
A gente tá dando passos de avanço tecnológico que são super empolgantes e super necessários, só que a gente não tem condições, e acho que é super isso que a Ju falou, de avançar tão rápido nas discussões de regulação, de instituição, e a gente não vai mudar a maneira como a gente lida com as nossas emoções. Porque a evolução, né, ela demora milhões de anos. A gente foi forjado, do ponto de vista de evolução, para viver num contexto que nada disso era verdade. Então é bem louco, tipo, fazer essas flexões de realidade do que tá no festival. E aí eu acho que, tipo, eu diria que tem um lugar não dá pra fazer um festival que é super pessimista, tá ligado? De ir pra todos os painéis e falar, meu Deus, o mundo vai acabar. Não dá pra fazer isso. Mas ao mesmo tempo eu senti falta de mais discussões em outros painéis sobre as problematizações reais de como a AI afeta o trabalho, o olhar pra renda universal, porque tem muitos grandes executivos, pensadores, gente que é bilionária, que tá falando assim, eu sei que a AI vai acabar com o emprego, eu tenho um negócio, uma grande empresa, eu sei que as pessoas vão ficar sem emprego e não vão comprar, e a estrutura econômica do capitalismo ruim. Então as pessoas vão ter que ter uma renda básica universal. Então, tipo, essas discussões não estão lá ainda que deveriam estar, saca? Eu vi um texto hoje, desculpa, não vou lembrar o nome, mas eu vi esse texto no LinkedIn de alguém que tava no SXW, falou assim, é muito bonito, você vai lá, você assiste uma palestra do CEO da Patagônia, vai na loja, compra uma camiseta da Patagônia, acha tudo lindo o que eles pregam lá, e aí quando volta pro Brasil, a primeira coisa que você pensa é como que eu vou transformar tudo isso para aumentar a minha lucratividade e não, de fato, aplicar muito do que tá sendo falado lá, né? Então é isso, como que a gente coloca em prática, né? Antes da gente continuar esse papo aqui, vamos ouvir aqui um áudio que a minha amiga Mari Mafra e a Júlia Chagas mandaram aqui pra gente, contando um pouquinho da visão delas e experiência que elas tiveram nesse SXSW 2023. Ouve aí. Olá, eu sou a Jazz e você tá ouvindo o Braincast. Eu acho que o Carlos Merigo está aí e a Ju Nascimento tá também, a Ana Freitas deve estar também. E aqui do lado de cá, né, correspondentes internacionais, tô eu e a Júlia Chagas, que tá aqui comigo. Oi, gente, tudo bem? A Júlia Chagas, que também é Jujuba Caster, e é a diretora de marketing da Alura, e isso gabarita ela tá aqui falando do South by Southwest. Cavei minha vaga. Aí o Merigo pediu pra gente gravar um pouco sobre a nossa impressão sobre o South by Southwest, e eu achei muito legal, porque como a gente não... Cada um vê um evento diferente, né? Então, como a gente não tá junto na mesa... Eu acho que a gente pode estar falando algo completamente diferente do que o pessoal da mesa está falando, ou igual, não sei. Ju, vou começar falando do meu lado aqui. Eu acho que o que eu achei que mais me chamou a atenção do South by Southwest não foi algo que teve, foi algo que não teve, que foi a ausência de tudo que era sobre Web3, NFT e cripto, porque no ano passado era só isso. Era tudo. Só isso. Podemos pagar Total. Uber com cripto? Com NFT, dentro do metaverso. Eu acho que eu ouvi metaverso umas 2 vezes esse ano só. O que indica também um outro ponto, né? Que acho que o SXSW sempre foi muito sobre futuro. E nesse ano, o que aconteceu é que o futuro já tinha chegado, né? Assim, então, a AI não é futuro também, mas é que essa revolução, acho que podemos falar assim, está acontecendo agora, né? Então, o que a gente normalmente via como, qual é a tendência de tecnologia e tal? Não, isso já está acontecendo. Enquanto a gente estava lá, lançaram o GPT-4, né? A atualização do ChatGPT. Então, é meio que ninguém conseguia acompanhar direito, né? Acho que a sensação era de putz, mas já tá meio atrasado esse evento? Talvez estivesse, sabe? Acho que deu essa sensação, né? Sempre tem, assim, tipo, a bola da vez, né? Eu sempre falo isso, que eu lembro que teve um ano que foi Beacon. Eu acho que foi 2017. Eu lembro dessa onda. Tudo era sobre Beacon. Beacon é o futuro. Ninguém nem lembra mais o que é. As pessoas acham que é bacon. E eu acho que isso aconteceu um pouquinho em relação ao ano passado pra cá com essa história toda de NFT, né? Eu acho que foi todo mundo... Eu lembro que eu assisti uma palestra que era do criador do jogo Axie Infinity, que é um jogo que é baseado em criptomoeda. Ele tava falando assim, como o jogo tava mudando o mundo, como pessoas na Venezuela estavam se alimentando e tendo renda por causa do jogo. E eu saí de lá pensando, nossa, realmente, é isso aí, agora tudo é cripto e não sei o quê. E esse mesmo jogo foi hackeado, tipo, um mês depois. Eles perderam 600 milhões de dólares e meio que derrubou toda a confiança no jogo e até no blockchain, assim, um pouquinho. Então eu acho que com isso e a quebra de muitas empresas de cripto, que eram as principais patrocinadoras do evento no ano passado, é verdade, eu acho que ficou muito um lance de gato escaldado, assim, tipo, não vamos com tanta sede ao pote, assim, agora, sobre todas as coisas, vamos mais devagar,
porque foi feio ano passado. Eu acho que foi por isso que também que não foi tão bola da vez, assim. Quer dizer, foi um pouquinho, né, a questão do ChatGPT, mas não foi tão, assim, tipo, o evento inteiro é sobre isso, né? Não sei se você teve a mesma impressão. Eu acho que falaram muito sobre o ChatGPT. Acho que talvez eu esperava até que falassem mais, né? Mas acho que não teve uma palestra sobre tecnologia que eu assisti que isso não foi citado. Mas AI estava em tudo. Isso eu senti, assim. Mesmo que não fosse ChatGPT, AI acho que foi um tema muito recorrente. E acho que muitas discussões também, né? Sobre ética, sobre como... Puxa, que novas regulações vão surgir, que novos problemas vão existir, né? A Amy Webb mesmo falou sobre que você ter acesso à inteligência artificial hoje em dia, ou muito em breve, vai ser como ter nascido rico. Ela falou exatamente essas palavras. Que você já está um passo à frente, né? Na escala dos privilégios aí, porque vai aumentar mesmo a desigualdade entre as pessoas que têm acesso a esse tipo de tecnologia e as que não têm. Teve muita discussão também sobre as profissões que vão acabar, né? Isso foi um medo presente, assim, acho que a gente percebia isso nas perguntas, assim, das pessoas no final, assim, tipo, ok, vai acabar a minha profissão, assim, eu vou continuar sendo copywriter, ou então diretor de arte, porque isso vai substituir tudo e tal. Então, acho que isso estava muito presente também, né, nessa ideia de o que a inteligência artificial pode fazer substituindo humanos e tal, e até acabando com empregos, assim, acho que isso ficou muito... Se não estava tanto nas palestras, estava muito nas perguntas que faziam no final das palestras. E o que também levanta outra questão de que a gente não tem que ter medo, né, assim, apesar de dar medo e ansiedade, acho que a gente tem que tentar superar esse medo e aprender o que está vindo aí, né? Como qualquer outra tecnologia que veio antes. Talvez essa tem um potencial de ser mais exponencial, mas também vão gerar outros empregos que não existem ainda, né? Então, acho que estar à frente disso é bem importante. Eu acho que o grande aprendizado para mim, sobre todos esses South by Southwest que eu já fui e ter vivido com todas essas tendências que acabaram se confirmando depois, é que agora essas coisas chegam para todo mundo de uma vez, né? Antigamente, uma nova tecnologia, ela chegava primeiro no mercado, primeiro para business, depois para as pessoas. E agora não, chega para todo mundo de uma vez só, no mundo inteiro, todo mundo usa porque quiser. E isso faz com que essa sensação de que, nossa, tudo vai mudar, se multiplique, sabe? E talvez, eu acho que todo mundo estava um pouco também, vamos esperar, vendo o que isso vai dar antes da gente sair falando um monte de coisa, porque ano que vem isso aqui pode nem estar aqui ainda. E é verdade, assim, é uma possibilidade. Sempre é. É isso. Essa foi a nossa participação no Braincast e estaremos aqui, de preferência, gravando ao vivo, né, Merigo? Né, Merigo? Lá no próximo... Eu acabei de chegar e quero sentar na janela. Lá no próximo South by Southwest. Continuem com o Braincast, que tá incrível. Beijos. Beijo. Sarina, conta pra gente o que de destaque, o que você viu lá no SX, alguma palestra, algum painel que te marcou? Bem, como eu comentei antes, acho que o do José Andrés foi o que mais me marcou. Eu tô ainda nesse lado humanitário, mas esse do Metal Washing foi também um que me botou uma pulguinha atrás da orelha, porque assim, não adianta estar falando só da tecnologia do Uba-Uba. Ela começou até a palestra mostrando a gente não quer falar de metaverso nesse lugar, com aquele bonequinho perdido ali no metaverso. Sim. Mas quer falar nesse outro lugar, e mostrou um vídeo que era uma pessoa que tem problema auditivo, que colocava um óculos e o óculos transcrevia o que a outra pessoa falava do lado dela, transcrevia no óculos o que estava sendo dito. Então, ela disse, é esse lado da tecnologia que a gente quer chegar. Então, até trazendo o que a Ana trouxe, assim, tá faltando isso, falta mais discussões nesse tipo, mas eu acho que o que mais me impactou realmente é pensar em como toda essa tecnologia que está vindo, que já está aqui, né, já está palpável, mas como a gente pode trazer mais esse lado de inclusão mesmo. Acho que foi o que mais me impactou. E você acha que isso estava lá? Você enxergou isso? Porque assim, é um dos pontos que a gente mais vê sendo discutidos lá e aqui, mas você conseguiu enxergar isso tá sendo colocado na prática, inclusive nas pessoas que estavam falando lá no festival? Eu vi muito oba-oba também com tecnologia, inclusive no Expo, né? Ali no... Eu mesmo fui lá, fiz videozinhos e tal, e
enfim, tem muito oba-oba mesmo em cima da tecnologia, mas esse ponto de trazer, de como trazer isso aí para o dia a dia, eu vi alguma coisa sim, mas eu acho que foi realmente o que mais me impactou e que eu quero trazer mais e que quero entender mais, entendeu? Até porque, assim, esse lado tecnológico tá aí, tá acontecendo. Eu entendo muito por cima, não sou uma pessoa que sou nerd, que entendo a tecnologia de um lado muito avançado, mas me interessa realmente discutir como essa tecnologia pode trazer benefícios para o nosso dia a dia e não trazer esse pânico, eu vou perder meu emprego por causa do chat GPT. Não, como ele vai poder melhorar, pode ser um pouco tópico o meu ponto, ok, mas eu acho que essa que tem que ser a discussão que a gente tem que trazer. Como isso aí vai trazer benefícios e não somente, até porque a gente não tem como fugir. A tecnologia está aí. Então a gente tem que trazer uma discussão de como a gente pode trazer um melhor benefício disso aí. Vi pontos disso aí nas discussões, vi sim, mas realmente não eram muitas, né? Eu também fugi desses painéis muito tecnológicos, até alguns também que eu tentei ir. Quando eu chegava lá, eu meio que decepcionava, eu fui a algum que era entretenimento no metaverso. Eu até pensei que ia chegar lá e ver alguma coisa sobre... Não, chegou lá, sei lá, falando do cantor, era uma entrevista com o cantor. Isso, a decepção então, acontece. Muito decepcionantes também do evento. Tem uns jabá, né? Uns painel patrocinado que isso vai ver não é legal. Vira jabá. Tem essas coisas. Eu acho que a gente tem dois lados da discussão. Um lado essa tecnologia já tá aqui. Como eu pessoalmente, é uma parte bem prática. Como eu vou usar ela no meu trabalho, como é que eu vou me apropriar dela para melhorar o que eu faço, para melhorar a operação da minha empresa. E isso eu acho mega legal. Caralho, eu fui lá para buscar essas coisas também. E essa discussão tem que existir. E tem um outro aspecto da discussão que é mais macro, que é como essas tecnologias impactam a gente como sociedade positivamente e negativamente. Essas discussões grandes, elas são discussões de construção coletiva. E aí eu acho que o problema, e é onde eu acho que a gente consegue aportar, porque a gente é brasileiro, tá lá, é o segundo maior público, é que o South by só discute essas coisas da perspectiva estadunidense, do norte do mundo. E falta, espero que alguém um dia da organização escute isso, na verdade falta eles serem espertos e entenderem que esses problemas que a gente precisa discutir, eles não são mais problemas geolocalizados, eles são problemas de mundo. E eles são problemas que a gente só vai chegar em soluções se a gente discutir eles coletivamente em termos do norte e do sul, porque os países do sul, vários países do sul, o Brasil não é... Também estão sendo afetados pela escalada da extrema-direita. Também vão ser os mais afetados pela escalada de perda eventual de empregos por AI. Estão também fazendo discussões importantes sobre regulação de tecnologia. Por exemplo, uma grande discussão que apareceu lá é a discussão de direito autoral e inteligência artificial. Como é que você faz uma discussão, ou que você começa a fazer a discussão sobre isso, se ela é geolocalizada? Porque a gente está falando de uma internet que é do mundo todo. E direito autoral é legislação de país, não é legislação de mundo. Então você vai fazer a legislação dos Estados Unidos para regular como, eventualmente, os autores dos textos e das imagens que alimentam o AI são creditados/recompensados. Só que a legislação do Brasil e da Austrália vai ser outra. E como é que uma pessoa que está no Brasil usa a tecnologia dos Estados Unidos e aplica? Eu acho que tem uma parada que a gente, como brasileiro, que vai lá, e eu nem sei como fazer isso, é mais uma pensar. Mas é tipo, como é que a gente se insere? Teve uma palestra que rolou sobre afrofuturismo. Eu não tava lá, mas me contaram e que eu achei muito emblemático. Que os caras discutiram afrofuturismo. E afrofuturismo é um conceito bem amplo, mas é a ideia de olhar para o mundo e para o futuro do mundo com a participação das pessoas pretas e a participação das pessoas pretas como protagonistas dessa evolução de futuro tecnológico de pensamento. Trazendo a ancestralidade, né, da questão africana e projetando isso para o futuro. Né, sair do lugar, né, dessa ancestralidade ser vista... Tipo, eu acho que os filmes do Pantera Negra são um exemplo de cultura pop que olha para esse lugar, tá? Acho que mas é mais do que isso, né? Não é o afrofuturismo, não é tipo, vamos projetar um futuro utópico tecnológico e ele é outra coisa, né? Todos os olhares de futuro da perspectiva da ancestralidade que vem desse lugar. E aí, no final, alguém, uma pessoa que estava lá, que é do Brasil, ela tem o microfone aberto para pergunta, e essa pessoa perguntou como isso se aplica para o sul global. O sul global é onde estão a maioria das pessoas pretas no mundo. E os palestrantes responderam, nós não sabemos. A reflexão sobre o futurismo daquele painel foi feita só da perspectiva estadunidense.
Então, eu entendo porque é um evento americano e a centralidade dos caras e é esse país que só olha pro próprio umbigo e, tipo, por mais certo ou errado, é assim que é. Mas agora, quando a gente... Acho que mais do que nunca, o futuro, as discussões de futuro, elas demandam que a gente faça isso globalmente. E eu acho que nisso o festival tá, assim, tá distante de enxergar isso. Muito bem. Pra gente já caminhar aqui para os finalmente, eu queria perguntar sobre essa questão da presença das marcas, né, das grandes corporações, que a gente tem, é isso, né, a gente passa já há mais de década aí falando da importância do SXSW, até para o mercado publicitário, de comunicação, que a gente aqui no B9 também sempre cobriu. A gente colocava isso até como uma rixa que existia, né? Você vai para Cannes todo ano? Não, você tá errado, você tem que ir para SXSW, porque é lá que tá o futuro, né? Como se uma coisa excluísse a outra, né? Como se fossem propostas completamente diferentes. Então a gente ajudou a criar, né, essa aura em cima do evento e, obviamente, as marcas, as empresas, os grandes CEOs, CMOs, enfim, também foram para lá e cada vez mais estão frequentando o SXSW, querem não só estar lá assistindo, mas também colocar suas marcas como participantes, né? Então a gente vê desde o que já sempre existiu no festival, que são as ativações de marcas no entorno da cidade, mas também elas cada vez mais também presentes no conteúdo em si, né? Patrocinando trilhas inteiras de discussão, e aí você também tem essa patrocínio da trilha, mas também tem alguém da marca participando, o que faz com que você tenha que ter esse cuidado em fazer a curadoria, né, do seu próprio evento, porque senão você acaba caindo numa palestra ou num painel que é completamente... é um publi, né, dentro do SXSW. Vocês acham que isso é um problema, que isso aumentou, que isso é uma maneira saudável, ou isso tem atrapalhado o evento ao longo dos últimos anos? Eu vou começar aqui, eu não fui nos outros anos, como eu disse, foi a minha primeira vez, mas teve uma palestra que me marcou muito nisso aí, que foi uma sobre deepfake, que eram os vídeos de deepfake, que eu achei que ia trazer realmente uma discussão mais ética sobre o assunto, e chegou lá, era uma palestra jabá sobre a empresa que faz esses vídeos e se justificando porque aquilo ali era importante. Então, assim, foi bem chato realmente estar ali, porque eu estava na expectativa de ter uma discussão mais ética sobre o assunto. Eles passearam sobre isso aí, mas obviamente sob a perspectiva da empresa. Não, é importante porque a gente consegue identificar quais são os vídeos reais, quais não são. Poxa, mas você que criou isso primeiro porque você sabe sua importância, depois é detectar. Então, dá uma irritada, como o outro também que eu falei, que era pensando que era uma questão mais discursiva sobre entretenimento no metaverso, e acabou sendo uma entrevista com o cantor e a marca que leva o cantor. Isso traz uma irritação, não sei, Ju, pode trazer uma perspectiva melhor de como eram os outros eventos disso aí, mas traz realmente um desapontamento do tipo, poxa, foi para isso que eu vim, né? Não foi para isso jabá. A gente sabe que realmente tem que ter também um momento, o evento é grande, tem que ter patrocinador, mas quebra um pouco assim do que você está esperando, até da sua discussão, até porque se é uma discussão da perspectiva da empresa, obviamente ela não vai botar as cartas podres na mesa, né? Ela vai botar o lado bonitinho da história. Então realmente foram uns momentos assim que eu fiquei, não, por favor, não queria estar aqui para ver isso, não paguei caro para ver isso, né? Exato. E aí, Ju, você viu diferença nesses últimos anos? Eu acho que vem piorando bastante. Assim, eu acho. E aí, vou aqui fazer a nostálgica, porque não adianta, né? Quando a gente... Como eu comecei falando aqui, assim, quando eu conheci o South By, e eu juro que eu não tô falando isso para me gambar, ele era um evento mais puro, sabe? Ele tinha menos interferência comercial. Ele era um evento que estava olhando mais para a ciência, né? E aí o que acontece? Quanto mais gente que não está buscando essa pureza vai para lá, acho que primeiro as marcas querem se aproximar, querem patrocinar, né? Mas o mais importante sobre o South By é que 30% do conteúdo dele é curado pelo Hugh Forrest e pelo time dele, pelo time do evento. 70% do conteúdo do South By é escolhido via voto popular, num processo chamado Panel Picker. Então você vai lá, a Sarina pode, eu posso, a Ana pode. Você vai lá e põe no site da XSW uma palestra que você quer fazer. Você faz o tema, você faz o conteúdo da palestra, você põe lá um videozinho, alguma coisa que ajude as pessoas a entenderem do que você vai falar. E se a sua palestra for bem votada, você vai lá falar.
Então, o que acontece? Quando você começa a ter uma massa corporativa entrando no evento, essa massa corporativa começa a votar conteúdos que tem a ver com o dia a dia dela. Verdade. E isso vai mudando um pouco. Então, quando as pessoas falam que o SXSW está mais mainstream, o que está acontecendo é que, como falou a Ana aqui no começo, a porção de futuro, ela briga nesse line-up por voto popular com a porção de presente, né? Com a porção que eu chamo de porção como fazer, né? Porque tem um monte de palestra lá. Como fazer conteúdo incrível e engajador. Como fazer uma campanha. Eu fujo dessas que nem o capeta da cruz. É o que a Ana falou, assim. Nós 4 aqui somos todos curiosos. Aparentemente, posso arriscar dizer, todos CDFs. E esse conteúdo, gente, ele tá nos livros, ele tá na internet, ele tá em lugares que a gente pesquisa fora daquele, né, centro de convenções. Então, quando eu vou para lá, o meu critério de agenda é keynote e o que eles chamam de featured sessions, que são os 30% curados pelo festival. Então, eu encho o meu line-up com ele primeiro, depois eu olho o resto. E por último, eu fujo de palestras painel. Que é uma galera, eu só vou em painel. Essa foi uma das dicas que eu dei pro Merigo, uma das dicas que eu dou para todo mundo. Sim. Eu só vou em painel quando o assunto é muito bom. Tipo esse dos caras implante cerebral. Porque a chance do jabá no painel é imensamente maior. Sim. Imensamente, né? Então eu acho que tem a coisa da, vamos dizer assim, né? Da audiência influenciar o conteúdo. Eu acho que tem uma segunda vertente, que é nós brasileiros adoramos uma festa e uma balada. Cada vez que a caravana de brasileiros aumenta a quantidade de festas, aumenta, né? E para mim esse evento, e talvez de novo eu esteja sendo nostálgica, ele é um evento para a gente ir lá se inspirar e aprender. Não é um evento para a gente focar no networking, no ver e ser visto, no ir na balada, né? Uma das coisas que eu acho mais incrível do SXSW é ver uma palestra como a do José Andrés, tomar um soco no estômago, depois entrar no cinema e ver um documentário do Michael J. Fox sobre a evolução do Parkinson dele. Porque parte do SX é tecnologia, mas parte é a nossa sensibilidade e a nossa permeabilidade para aquele conteúdo naquele momento. Então, uma coisa em que eu fui ficando melhor a cada ano foi em chegar lá cada vez um pouquinho mais aberta, para tomar os socos no estômago, porque é isso que é legal daquele lugar, né? E se a gente ficar vendo um protagonismo cada vez maior das corporações nesse espaço de patrocínio, de presença corporativa, né? Porque eu acho que uma coisa é você ver uma corporação, e eu acho que o Itaú, nesse sentido, para mim, ele foi um bom exemplo. Ele foi lá e entregou tradução simultânea das palestras principais para os brasileiros. Isso é um serviço que o patrocinador está ali fazendo, né? Puxa, ele traduziu poucas palestras, é verdade, né? Mas ele estava ali entregando um benefício claro para um grupo que talvez não tivesse o inglês tão bom, ainda não conhecia o Otter, depois eu vou falar dele na hora do Qual é a Boa, e ele foi lá entregar um serviço. Outros patrocinadores, às vezes, levam gente que tem conteúdo para burro para falar. Mas a gente também vê o jabazão que a Sarina falou. E aí o que eu acho é que uma marca que vai para um evento como esse fazer jabá, minha gente, ela tá fazendo um desserviço a si mesma, né? Sim. Porque todo mundo comenta do jabá. Teve um par de painéis corporativos lá que nos grupos que eu tava, eu só ouvi falar mal e xingamento. E são marcas grandes que devem ter pago uma pequena fortuna para sentar naquele Ballroom D, entendeu? E aí, assim, é isso. Você vai lá, você faz jabá, você fica famoso por fazer jabá. Não, né, gente? Vamos levar coisa legal. Isso, como que eu vou participar desse evento? Contribuindo para ele, né? Contribuindo, exatamente. Oferecendo serviço. Eu lembro falando em marca, acho que assim, elas não tinham sido patrocinadoras oficiais, como foi o Itaú, mas lembro quando tinha, acho que Avon e Bradesco, que eles estavam também,
queriam fazer alguma coisa com a SXSW, tinha muito esse lado que a Ju falou de oferecer um serviço. Então, eu vou levar... Ainda tem, apesar da grande caravana brasileira presente, tem poucos brasileiros falando, né? Tem poucos cases e exemplos e personalidades brasileiras levando conteúdo. Eu lembro que esse ano era isso, a Avon e o Bradesco levaram pessoas do Brasil, tudo bem, palcos menores, mas eles financiaram e forneceram algum tipo de conteúdo brasileiro pro evento. Então, é isso, né? Como que eu contribuo de fato, né? E não vou fazer aqui uma palestra, um painel para falar de mim, como aconteceu. Eu fui em palestra lá de patrocinador oficial do evento, que não é o Itaú, é uma grande marca de automóveis, que muito me pescou, porque eu vou levar a galera da Lucasfilm. Então, Lucasfilm, quero ir lá ver. Então, fui. E era um painel com 5 pessoas. Eu já sabia, tava na minha cara que era uma isca, mas... Putz, eu vou, né? A galera do Lucasfilm vai estar lá. E foi o que foi. Assim, 1 hora da galera fazendo propaganda pro cliente e dizendo que como foi criar um comercial para eles. Então, assim, não tinha nada de conteúdo ali, de fato, além de um grande jabazão. Tudo bem, paguei o preço, sabia que era um risco, mas... E é isso, mas eu também sempre... Essa regra de... É um painel com 4 ou 5 pessoas... Cara, só se for um tema muito bom. Mas também tem aquilo, eu e a Ana fomos no do mano do BuzzFeed lá. Como que é o nome dele, Ana? Esqueci o nome, o seu Peretti, né? Jonah Peretti. Jonah Peretti. É que não foi bom, foi bom? Foi horrível, né? Não falou nada com nada. E era só ele conversando com outro cara, não era um painel, né? Então, era uma entrevista. Era um painel promissor pra caralho, que era um painel sobre AI pra produção de conteúdo em grande escala, e o cara só falou, olha que a gente fez fez uma brincadeirinha. Um teste do BuzzFeed com AI. Bem divertido, mas assim... legal, tá ligado? Um exemplo muito anedótico, que não teve nem reflexão macro e nem aplicada, prática pra quem gerencia a redação, sei lá. Pois eu tava muito ansioso por isso, Ana, porque semanas antes eles anunciaram que eles iam adotar AI na redação do BuzzFeed para gerar conteúdo. As ações do BuzzFeed subiram nesse dia que ele anunciou e eu tava ansioso. O que ele vai falar? Como que ele vai aplicar isso no dia a dia? Como que isso vai mudar a produção de conteúdo? Não teve nada disso. Enfim, acontece, né? Tem as decepções de sempre, assim, mas também faz parte de você se arriscar dentro do festival, né? Super. Muito bem. Sabia que agora você pode levar o Braincast para sua empresa? Pois é, há anos que o Braincast está aqui para te ajudar a navegar nesses tempos transformadores e incertos, né? Entre pandemias e metaverso, algoritmos e fake news, conexão 5G, crise do clima, choques de gerações, são muitas mudanças tecnológicas e culturais que, obviamente, podem nos deixar bem confusos e ansiosos, né? Mas o Braincast está aqui, para a gente não perder a esperança no futuro. Mas também sem deixar de questionar o hype do futurismo exagerado que você sabe que rola muito por aí. É por isso que agora você pode contar com o Braincast para além do podcast, que tá toda semana aí no seu feed e nas redes sociais. Eu tô falando do nosso formato In Company. Essa turminha aqui do Barulho do Braincast realiza apresentações, cursos, mediações e workshops. É o Braincast na sua empresa, com um grande time de pioneiros digitais te ajudando a descomplicar o futuro, através de conversas autênticas sobre cultura digital, comportamento, inovação e negócios, do jeitinho que você já gosta e conhece. Tudo isso, claro, conectado com os temas e territórios que importam para sua marca. Conte com o Braincast para refletir e desvendar quais faíscas vão impulsionar o nosso presente e o nosso futuro também na sua empresa. Mande um e-mail para negócios@b9.com.br que a gente troca uma ideia. Então, qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa? Ana, Oi. Faça aí, por favor, as honras. Você tem qual é a boa? Eu tenho qual é a boa. Meu qual é a boa é... Eu não costumo, assim... Meus quais são as boas... Muito de vez em quando são livros, né? Não é sempre. Mas hoje são livros. E hoje são livros comic books. Que também não é uma... não é um hábito de
Eu não sou uma pessoa super dos quadrinhos, assim, por definição. Tipo, eu sou uma pessoa que acompanha lançamento de quadrinho, que acompanha autor em quadrinho. Mas tem algumas coisas que eu gosto muito de quadrinho como formato para contar histórias específicas. E eu recebi da Companhia das Letras 3 livros. Os 3 são de uma autora que chama Liv Stromquist. Não sei se vocês já ouviram falar. Ela faz ela faz reflexões sobre a sociedade, sobre temas muito atuais, por meio de quadrinhos. E esse livro que eu recebi agora, que é, enfim, relacionado ao episódio que a gente gravou de filtros, ele chama Na Sala dos Espelhos, Autoimagem em Transe, ou Beleza e Autenticidade como Mercadoria na Era dos Likes e Outras Encenações do Eu. É um ensaio, tá? Caramba. São reflexões que têm humor um pouco e tem pegada de reflexão de sociedade. E eu recebi outros 2. Um que eu já li, só que eu não tinha ele físico. Eu tinha ele digital, tá? E aí eu vou falar desse. Eu tenho certeza que os 3 são ótimos, eu vou ler os outros 2, porque ela é muito boa. O que eu já li é A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina, ou A Vulva versus o Patriarcado, que é uma história muito legal sobre posição, de fato, da mulher na sociedade ao longo do tempo. E a maneira como a sociedade controlou ou não o corpo da mulher e como isso afeta a gente, né? Acho que tem uma coisa que ela faz que é fazer isso de uma maneira que é um pouco surreal e muito, muito lúdica, assim. Que tem humor, mas que tem reflexões mega profundas e que organiza de maneira até intelectual, mas com leveza, coisas que a gente tá vivendo agora, saca? Então pensar que ela é um pouco filósofa até. Tipo, eu colocaria desse jeito, mas é pensar que é um livro de filosofia contemporâneo em quadrinho, assim. Isso é muito legal. E aí, o outro livro dela, que eu também sou ansiosa pra ler, que chegou nesse pacote, é A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, O Amor nos Tempos do Capitalismo Tardio, ou Porque as Pessoas se Apaixonam Tão Raramente Hoje em Dia. Então, são 3 coisas, né? Tipo, esse terceiro fala muito sobre o lance do amor líquido, dos aplicativos, né? Da maneira como a gente se relaciona. E eu gosto muito da Liv Stromquist, então eu acho que é uma leitura muito recomendada pra todo mundo. Eu gosto muito da maneira que ela faz essas explorações desses temas. Tipo, são temas que a gente senta em mesa de bar e debate. E aí ela traz, via quadrinho, o debate com um olhar que é um pouco de mesa de bar, mas que tem um aprofundamento teórico, saca? Tem história pra embasar, que tem filosofia. E as edições são super bonitas, os livros físicos são super lindos. Então, esse é o meu quais são as boas de hoje. Qual é as boas? Muito bem. E você, Ju, tem cor boa? Eu tenho 2 boas. A primeira, eu já dei um spoiler ali, né? É um aplicativo que salva a gente na frente daquela pessoa que fala inglês rápido, feito doido. Então, uma das coisas, né, que a gente mais vê agora em AI, e esse aplicativo eu já conheço ele há uns 4, 5 anos, apesar dele ter explodido esse ano, conheci ele lá, inclusive, é um app chamado Otter. Otter. Que significa lontra em inglês. Eu não sei porque alguém chamaria um app de, né, voz para texto de lontra, mas ok, as pessoas têm ideias, né? Era o domínio que estava disponível. Por que ele chamou de capivara, né? Não, capivara é capibara com B. Capibara. Não, mas podia ser capibara. Capibara. Até o nome do aplicativo, ele é colonial. Ele não é um bicho do sul do mundo, né? Mas enfim. Veja você. Mas o que é legal desse app? Você, na versão grátis, você pode ouvir até 300 minutos de conversas em inglês e o app transcreve elas para você. Em inglês, ele não traduz, mas você aí pega, joga no famoso Google Translate, tá ali, né, com o lance traduzido. Alguém já me falou que nas versões pagas ele, inclusive, já faz o mesmo para outros idiomas. Eu ainda não experimentei, eu sou usuária do gratuito. Mas eu acho uma ótima dica para você que tá ouvindo a gente, faz muita reunião com gringo, que aí você põe o celular ali no ladinho e o celular fica ali, né, transcrevendo para você. Ele tem uma integração com o Google Meet e com o Teams, que uma galera se assustou quando eu coloquei, Ju, que quando você começa uma reunião, automaticamente ele já começa a gravar aquela reunião. Então ele guarda o áudio, a transcrição e já faz os takeaways, agora ele tem esse negócio dos key takeaways, né? Exatamente, que os destaques da reunião. O que foi falado de importante nessa reunião? Que como a versão
grátis tem limitação de tempo, então eu desabilitei. Isso. Mas é muito bom, assim, automaticamente ele já grava a reunião e já traz, é a ata da reunião, ele já faz pra você. Então, e ele já tá fazendo isso em português mesmo, né, Merigo? em português não testei, só em inglês eu acho mágico. Ele funciona muito. Alguém me falou do português, aí eu falei, não é possível, ele já ouve em português? A pessoa falou já, então... Nunca testei. E eu acho mágico, mesmo com áudio ruim, porque ele grava o áudio e depois você pode, né, dentro do próprio Otter, seja no aplicativo do celular ou no navegador, no computador, você consegue colocar o nome das pessoas que falaram, então ele já identifica quem é quem, né, naquela conversa, e você pode fazer ali alguma correção se precisar, mas raramente precisa. Até com áudio horrível ele consegue fazer uma transcrição boa. Pois é. E a outra boa é uma das mulheres que é palestrante no SXSW, e eu gosto muito dela. Ela é uma canadense que fala sobre relações, chamada Esther Perel. E a Esther escreveu livros que já foram traduzidos para o português. Os livros dela são um pouquinho densos, então são livros que a gente precisa estar descansado para ler, porque são histórias de relações, né? Mas ela também tem, para quem fala inglês e já está curtindo essa coisa aqui, né, do podcast, ela tem um podcast maravilhoso. Então, vale a pena. É alguém, assim, que está estudando relações há muito tempo, relações entre casais e agora, mais recentemente, relações de trabalho. Então, ela escreveu, né, um livro que eu acho que ela lançou no South by ano passado sobre relações de trabalho. E esse ano ela foi falar de intimidade artificial. E foi uma das palestras soco no estômago, assim, para mim. Então, vale a pena escutar o podcast Estherzinha com H. Muito bem. Sarina, qual é a sua boa? Ok, vamos lá. Para continuar dentro do festival, vou trazer 2 filmes que eu assisti lá, que eu acho também super bacana a parte do festival, e pelo menos eu não vejo a galera do Brasil comentar muito da parte dos filmes. À noite, enquanto a galera tá na baladinha, eu tô em alguma fila de cinema. É uma parte que eu tentei aproveitar, queria ter aproveitado mais, mas enfim, consegui ainda aproveitar alguma coisa. Vou indicar 2 filmes que eu vi lá, que achei super bacanas. Vai ser assim, bem cinemão, entretenimento, que chama Americana, que é um western revisitado, meio underground, muito divertido. Então, vale super a pena, cinema diversão, muito engraçado, muito divertido, muito maluco. E o outro chama Periodical, que é um documentário. Foi o filme que fechou o meu festival, foi a última coisa que eu fiz do evento. E para mim fechou com chave de ouro, que é um documentário que trata sobre menstruação, todo o processo que ocorre no corpo da mulher, todo o nosso ciclo, chegando na menopausa, falando de pobreza menstrual, falando das meninas que estão lutando para abolir a taxa do absolvente que tem nos Estados Unidos, que as mulheres precisam pagar essa taxa, porque não é considerado um remédio. E tudo muito didático e muito leve, mas também traz muitas reflexões necessárias. Acho que é um documentário muito necessário para que todos vejam, mulheres, meninas, meninos, também homens. E também traz essa reflexão de que muitas vezes a gente não conhece o nosso próprio corpo, os nossos próprios ciclos, porque é uma forma da gente não ter poder, né? Que conhecimento é poder. Então, o documentário bate também nessa tecla de que, por muitos anos, a gente vem nessa ignorância do corpo, desses temas serem tratados como tabu, exatamente para deixar a gente nessa ignorância, para tirar um pouquinho mais do nosso poder. Então, é um documentário que quem tiver a chance, assista, porque é muito interessante. Que legal. Essas são as minhas dicas. Muito bem. Eu queria recomendar filmes que eu vi no SXSW, mas eu só assisti o mainstream do mainstream, tipo John Wick 4 e o Tetris, que vai estrear agora na Apple TV Plus. Acho que a coisa que eu vi, que é também, né, também é mainstream, tá agora no Prime Video, acabou de estrear todos os 7 episódios, ou 6 episódios, Swarm, né, que é a série do Donald Glover. Assisti 2 episódios lá, muito bons, fiquei com vontade de continuar vendo. Mas eu vou recomendar que talvez seja a palestra mais legal que eu vi, assim. Não no sentido de ter um conteúdo explosivo, mas é muito bom quando você vê alguém sem amarras, sem as costas quentes, falando de verdade
o que ela pensa sobre um assunto, que foi a palestra uma entrevista que ela deu, na verdade, para o jornalista do Washington Post, que foi da Molly White, né, que ela é uma engenheira de software, que ela acabou ao longo do tempo aí se tornando quase uma jornalista sobre o mercado, né, das criptomoedas e do blockchain, assim. Então ela virou meio que uma espécie de voz da razão, né, desse mundo, falando um pouco de como que esse termo de Web3 é utilizado, na verdade, como uma buzzword de marketing para você justificar um monte de golpe, de fracasso e de fraude, né? Então, ela é jovem, tem 20 e poucos anos, mas ela é super esclarecida e ao mesmo tempo não irônica, sabe? Assim, ela tem a minha recomendação, na verdade, é o site dela, que é Web3 is Going Just Great, onde ela, durante alguns anos aí, vem relatando e criticando a criptolândia. E é óbvio que ela utiliza ali um pouco da ironia da coisa, mas ao mesmo tempo ela é super, digamos, sensível e pé no chão ao conseguir mostrar para as pessoas um pouco das armadilhas, né, com que esse discurso todo de Web3, de blockchain, pode acabar levando muitos incautos a cair aí, né, nas promessas vagas e realistas que esses projetos fazem, de prometer soluções revolucionárias ou de criar soluções complexas para problemas que não existem ou são facilmente resolvíveis de outra forma, né? E também muito do interesse financeiro e especulação que existe, né? Então ela tem até um contador no site dela que mostra quantos bilhões já foram perdidos em empresas que quebraram ou em outros tipos de fraudes que foram realizadas através do discurso da Web3 e do blockchain. Tá atualmente contando 12 bilhões de dólares, né? E subindo. Então o site da Molly White, você pode seguir ela no Twitter e tal, mas o site é web3isgoinggreat.com, tá? Se você procurar Molly White aí no Google, o que você vai achar? E aí ela faz no dia a dia ali, nesse formato blog aí, vai trazendo cada uma das notícias, informações e contabilidade de tudo que a Web3 tem tirado de dinheiro das pessoas, avisadas ou não, né? Tem grandes bancos e empresas que também estão caindo aí, como eu falei, de maneira inocente ou não, mas estão quebrando aí ao longo dos últimos meses. Inclusive, blockchain, um beijo pro blockchain, que eu não vi no South by. Pois é. É porque a sei por onde anda, mas um beijo pra ele. Isso. Caralho, não teve nada sobre blockchain no bagulho, velho. Óbvio, né, galera? A AI jantou ele com farofa, no caso, né? Total. O que eu ia falar é que o Robert Downey Jr., celebridade, se associou a uma empresa, que o Berigo falou um pouco, né, dos GORP, e ele fez uma palestra super legal, porque ele agora é investidor e está no board, vai saber que papel é esse que ele tem, né? Eu fui lá só para tietar o Downey mesmo, porque eu sou tiete. Mas ele se associou a uma empresa de proteção digital, por causa aí desse lance dos GORP. Então, acho que uma coisa, né, que a gente também precisa lembrar, dentro lá da coisa dos impactos da tecnologia na vida das pessoas, é que também tá mais fácil dar GORP. Eu ia falar que, inclusive, acho que até conecta com isso também. Não é dizer que blockchain não é uma tecnologia que pode ser revolucionária e pode ser importante. Que acho que as pessoas podem se perguntar, então não era? Falou, pô, e não é isso, tá ligado? O blockchain como tecnologia tem um monte de aplicação. Isso aí. Mas não exatamente na maneira como as coisas estão colocadas agora. Não de uma maneira prática, como o Merigo falou, como solução para problemas que têm soluções mais simples. Não no nosso contexto. Tipo, o blockchain ainda... Eu acho que ainda tá num lugar de futuro, de perspectiva para um monte de coisa, mas que não tá colocado. Por várias razões, tá ligado? De dificuldade de implementação, de infraestrutura. Tipo, aumento de golpe, por exemplo, é uma puta oportunidade pra trabalhar com blockchain, porque blockchain, a tecnologia pode evitar fraude, golpe e tal, mas a gente não tá avançando pra esse lugar necessariamente, né? De maneira rápida. A coisa tá meio ainda... Exatamente. Né? Inclusive, ela reconhece, né, tipo, o valor da tecnologia e para o que ela pode ser utilizada, mas o grande ponto dela em ter esse veículo que ela criou e ser uma voz, né, como eu falei, uma voz da razão em torno da criptolândia aí, é enfatizar a importância de cada um analisar criticamente os projetos e as promessas que isso faz e não aceitar cegamente soluções revolucionárias, né? Então, é sobre isso.
né? No fim das contas. Muito bem. Então tá bom. Ó, antes da gente encerrar, só quero mandar aqui um momento Faustão, tá? Não posso esquecer, encontrei na fila do supermercado o Emir. Ele falou assim, acho que eu não vou pedir momento Faustão. Eu falei, claro que vai, tem que pedir momento Faustão. Ele falou, tá bom. Então, um abraço pro Emir, nosso ouvinte atualizado, aliás, hein? Ouviu Tem Que Acabar, tá super atualizado nos últimos episódios aí do Braincast. Boa. Muito bem. Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Incrível conversar com vocês. Beijo, Ju, Ana, Sarina. Até a próxima. Valeu. Obrigada, gente. Valeu. Até a próxima.